meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Roberto Ribeiro. Eu estou passando para produzir mais um vídeo para o canal Momento com o Pastor. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com as pessoas que você quer que chegue ao conhecimento dessa palavra. Não esqueça de ativar o sininho para que você não perca nenhuma notificação que for posto no canal. Quero dedicar esse vídeo a todos os membros da ADMAF, Assembleia de Deus, Ministério Avivamento da Fé. Quero dedicar em especial ao nosso irmão cooperador Silas, que Deus abençoe a sua vida. Quero dedicar também ao pastor João e que Deus abençoe a cada um dos irmãos. A palavra hoje está no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 44, que diz assim: E posto em agonia, orava mais intensamente, e seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Muito bem, meus irmãos, o que eu quero falar hoje, somente dar uma pincelada aqui sobre um fenômeno que a ciência, a medicina chama de síndrome da hematitrose. Jesus entrou em agonia no Getsêmani, e seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue a escorrer pela terra. E o único escritor que relata o fato é o médico Lucas, porque ele tem conhecimento sobre o tal assunto. Ele faz com o conhecimento de um clínico. O suar sangue, o fato de Jesus suar sangue, ou a hematitrose, é um fenômeno raríssimo e é produzido com condições excepcionais. Para provocá-lo é necessário uma fraqueza física acompanhada por um abatimento moral violento causado por uma profunda emoção, com um grande medo, por terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema provoca o rompimento das finas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas, e o sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, escorrendo por todo o corpo até a terra. O corpo dele inteiro havia se tornado negro, porque ele havia suado sangue. Só para nós entendermos qual o estado de espírito que leva alguém a suar sangue: o terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Então, Jesus, naquele momento, ele acontece esse fenômeno natural em Jesus, que é algo raríssimo. E a história vai dizer que Jesus ali, ainda no Getsêmani, Jesus ele tem, durante aquele processo em que Jesus orava e sentia todo o peso, Jesus rogou ao Pai, dizendo: se possível, passa de mim esse cálice. E Jesus não tinha resposta. Irmãos, eu quero abrir um parêntese aqui. Quando eu vejo hoje as pessoas brincando com o Evangelho, quando eu vejo hoje pastores se associando à sociedade secreta, mais conhecido como maçonaria, quando eu vejo hoje pessoas deixando o Evangelho puro e migrando para igrejas LGBT, eu fico pensando qual será a punição que essas pessoas terão. Como nós acompanhamos agora recentemente a pastora, se é que nós podemos chamar de pastora, fundadora da Igreja Cidade Refúgio, batizando
uma pessoa que nasceu mulher e que quis mudar o seu sexo para ser homem. Isso é uma profanação que Deus repudia, e tais pessoas pagarão um duro preço. Quando nós vemos hoje pessoas tomadas de uma sensualidade dentro das igrejas, pessoas querendo provocar pecado, pessoas que hoje estão em cima dos púlpitos pregando, mas tem 2, 3 amantes. Isso é uma profanação, e isso Deus vai cobrar, assim como Deus cobrou dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, assim como Deus cobrou de Nadab e Abiú. Deus cobrará também duramente dessas pessoas, porque Deus, Ele não fez travesti, Deus, Ele não fez lésbica. A Bíblia vai dizer que Deus fez macho e fêmea. A Bíblia vai dizer que Deus fez homem e mulher. Então, a ordem cronossômica é macho e fêmea. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus ali, quando ele estava no Getsemane, orando por essas pessoas, Jesus esteve ali quando houve o rompimento dos seus vasos capilares se misturando com as suas glândulas sudoríparas. Jesus orava e o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue que corriam pelo seu corpo até a terra. A Bíblia vai dizer que Jesus teve ali algumas síncope. O que é uma síncope? Uma síncope é um sintoma definido como perda súbita, transitória de consciência. Ou seja, falando numa linguagem mais comum, Jesus teve ali pequenos desmaios, porque síncope é uma perda súbita da consciência e do tônus postural, mais conhecido como desmaio. O indivíduo ele fica flácido, cai e recupera-se espontaneamente. E era isso que estava acontecendo com Jesus ali no Getsemane. E tudo isso Jesus fez e merece, irmãos, que nós, que fomos chamados pelo decreto de Deus para sermos pregadores do Evangelho, nós tenhamos a pura consciência de que nós temos que repudiar o pecado, que nós temos que pregar. É claro, e o que eu faço aqui, irmãos, não é acepção, não é uma crítica contra pessoas, mas contra a prática. Porque a prática do homossexualismo, do lesbianismo, vai em demanda contra as escrituras sagradas. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus, ele é esmagado ali pelos pecados dos homens. E após isso, Pilatos ordena o flagelo, ou a flagelação e o chicoteamento de Jesus. Os soldados prendem Jesus, tiram a sua roupa e prendem Jesus com corrente a uma coluna. E ali a flagelação acontece com tiras de couros múltiplas, nas quais são colocadas ossos na ponta das tiras de couro. E cada chicotada ali, Jesus reage, porque, irmãos, quando acontece esse rompimento dos vasos capilares, o corpo ele fica muito sensível. Cada toque de alguma coisa bruscamente, quando a sua pele é golpeada, quando a sua carne é golpeada, as dores se tornam mais intensas. Por quê? Porque o seu corpo já está sensível, porque houve o rompimento dos vasos capilares quando houve esse fenômeno da hematitrose. Então, meus irmãos, vocês que estão ouvindo esse áudio, eu quero que vocês meditem bem. Pensem bem quando vocês forem tentados pelo diabo para pecar contra Jesus.
Quando o diabo incitar vocês para fazer alguma coisa contra o Senhor Jesus, pensem naquela noite angustiante, naquela noite terrível que Jesus estava ali no Getsêmani, que nem mesmo seus discípulos conseguiram orar com ele, pois todo o pecado do mundo estava concentrado naquele lugar sobre Jesus. E Jesus, na condição de homem que ele era também, Jesus sente o peso, Jesus sente a agonia, Jesus está tomado de uma tristeza profunda, de uma agonia intensa que invade a sua alma, que toma todo o seu ser. Mas Jesus não desiste de nós. Jesus sabia que ia morrer por pessoas ruins, obstinadas, pessoas que não iam valorizar o seu ato expiatório. Mas mesmo assim, ele se ofereceu como holocausto. Mesmo assim, ele se ofereceu. Eu me lembro de quando era trazido aqueles 2 animais para ser oferecido pelo pecado do povo. Um era morto e o outro era solto. E eu me lembro agora de Jesus e Barrabás. Jesus foi o cordeiro que foi sacrificado pelo pecado do povo. Barrabás era a representação tipológica daquele bode que era solto no deserto. Então, meus irmãos, eu quero terminar esse vídeo dizendo para você: se submeta à graça salvadora de Jesus. Não deixe o pecado permear a sua alma. Não deixe o pecado ser o seu Senhor, pois quem morreu por você foi Jesus Cristo. Daniel, ele teve a oportunidade de ser um homem muito rico, ou mais rico da Babilônia. Mas quando Belsassar chega para ele e disse para ele: se você me der a interpretação da escrita que está na parede, Mene, Mene, Tekel, Pérez, Ufarsim, Daniel disse: eu vou te dar a interpretação, mas os teus tesouros você dá para outro. Ou seja, enquanto muitos pastores estão fazendo pacto com o diabo e continuam em cima dos púlpitos para ficar rico, a única coisa que Daniel queria era executar a vontade de Deus na Babilônia. Daniel não queria riqueza, Daniel não queria fama. O que Daniel queria era fazer a vontade de Deus. Eu sou o pastor Roberto Ribeiro, sou pastor presidente de uma pequena igreja que tenho por meta levar o evangelho genuíno que eu aprendi desde a minha mocidade até o último dia da minha vida. E você que foi chamado pelo decreto de Deus, não se corrompa, não se venda, não se entregue, sirva a Deus com dignidade, porque ainda que você não seja reconhecido nesse mundo, mas no vindouro será. Porque Jesus, Paulo diz, quando a tenda desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício. Então creia nessa palavra. Que Deus os abençoe. Fiquem com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém.